Amém. Oséias, capítulo 4. A partir do versículo 6, nós já falámos alguns destes versículos, mas gostava de continuar. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Os irmãos sabem, não é porque nós somos menos à quarta-feira que o Espírito Santo não se quer mover. E eu acho que às vezes nós, apesar de estarmos na igreja há muitos anos, vimos para a igreja sem expectativas nenhumas e é uma forma errada de vir para a igreja. Nós devíamos ir para a igreja, quer fosse à quarta, quer fosse ao domingo, sempre com a expectativa que o Senhor falasse connosco. E por muito cansados que estejamos, o Espírito Santo é aquele que nos renova as nossas forças. Então nós devíamos vir com ansiedade, não no sentido mau, mas devíamos ter ânsia de chegarmos e estarmos na presença de Deus e estarmos num culto a meio da semana. Não devia ser o enfadonho, devia ser antes pelo contrário, devia ser o ponto alto, entusiasmante da nossa semana. Porque aquilo que nós queremos fazer às quartas-feiras não é apenas replicar o domingo, nós queremos é que simplesmente o Senhor fale à nossa vida. E o Senhor vai falar se nós estivermos disponíveis para o ouvir. Mas na realidade parece que às vezes nós vimos para a igreja e parece que o fazemos por tradição. E desculpem dizermos isto, sei que não é muito comum entrar assim à quarta-feira, mas também já sabem que ao domingo bate, à quarta também vou começar a bater. Porque nós vimos para este lugar e às vezes parece que vimos para aqui dormir. Parece que vimos para aqui todos cansados. E eu percebo que haja cansaço, nós trabalhamos durante a semana, eu entendo isso. Mas, meus irmãos, a quarta-feira nós temos este tempo não é porque nós precisamos ter mais cultos. Este culto é específico, não é para termos mais uma atividade. Ou melhor diria, eu acho que sim, precisamos até ter mais cultos. Na realidade, nós vivemos uns tempos estranhos. Antigamente íamos para a igreja de segunda a domingo, ninguém se cansava, a igreja estava cheia. Nós ficamos cansados com 2 cultos por semana. E uma vez por mês é culto de oração e não vem cá nem metade da igreja. Porquê? Porque nós já não estamos interessados verdadeiramente em ouvir o Senhor. Nós queremos fazer a nossa vida, vivermos a nossa semaninha. E eu sei que é injusto para os irmãos que estão aqui, mas eu não estou a pregar para aqueles que estão lá fora, estou a pregar para os que estão cá dentro. Então as pregações não são... Às vezes a gente pensa que a pregação, olha, aquele irmão é que devia ter vindo. Não, está quem devia estar. Está quem se disponibilizou a estar. Mas nós que nos disponibilizamos a estar aqui, irmãos, os cultos de quarta-feira podiam ser cultos onde os milagres acontecem. Mas eu não sei se nós estamos de facto disponíveis para que isto aconteça. Porque parece que vimos para a igreja e às vezes é preciso quase puxar a saca-rolhas à adoração e o louvor. E eu sei que os irmãos nem conheciam, mas eu também não conhecia as músicas que estava a cantar. Porque isto chama-se louvor espontâneo e todos nós podemos sabê-lo fazer. Nem precisam estar afinados. É abram a vossa boca e clamem ao Senhor. É isso que é suposto acontecer. E nem de propósito, nós estamos a falar de Oséias. É um livro cujo Senhor chama a vida de um homem para uma missão que era uma missão de facto difícil e impossível. E nós vimos na semana passada, e é sobre isto que eu sinto falar-vos nesta noite, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E nós vimos isto, a ideia do conhecimento. E falava-vos a semana passada que o conhecimento não tem a ver apenas com isto, porque há gente muito mais inteligente que qualquer um de nós, irmãos. Mas a palavra de Deus é de facto para a nossa mente, mas não apenas para a nossa mente, é para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa edificação, para que nós possamos aprender quem Jesus é. E esta é a segunda faceta do conhecimento. Uma coisa é o conhecimento relativamente a Ele, a quem Ele é e à Sua palavra, e outra é o conhecimento relacional. É que há gente que conhece isto de trás para a frente, mas não conhece o Deus que mandou escrever isto. Podem conhecer intelectualmente a palavra, que podem até testemunhar da palavra, daquilo que está aqui, e podem até conhecer muito daquilo que está aqui, mas não existe unção, porque a unção não é dada por causa do conhecimento nem do intelecto, mas é pelos joelhos dobrados, pelo relacionamento com Jesus. E quanto mais nós caminhamos com Jesus, porque nós falamos, irmãos, e eu estou a sentir mesmo dizer-vos isto, nós falamos acerca de unção sem saber o que significa unção. A unção é uma expressão interessante que tem a ver com a questão de ser ungido pelo óleo, mas a unção, a ideia é quem é ungido, aquilo que transmite não é de si. O cheiro que exala não é seu, é daquilo com que ele foi ungido. Então uma pessoa ungida é aquela que quando está a falar, não está a falar em nome de si, nem do seu intelecto, nem daquilo que brota de si, mas fala daquilo que o Espírito Santo manda falar.
Isto é verdadeiramente a unção. Irmãos, e nós não precisamos ter este lugar cheio para que o Espírito Santo fale à nossa vida. Porque aqui diz, o meu povo foi destruído. Está a falar para Israel. Está a falar para um povo que foi chamado pelo Senhor, foi ganho pelo Senhor, foi o Senhor que libertou este povo. Na realidade, foi o Senhor que criou este povo. E este povo estava destruído, é uma expressão terrível. Destruído, quebrado. Porque se tinham afastado do Senhor. Mas agora Deus está a falar por meio do profeta Oseias e está a explicar o papel, a posição e a responsabilidade da liderança. Nomeadamente aqui dos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram aqueles que tinham a responsabilidade de liderar espiritualmente a igreja. Neste caso, desculpem, o povo. Nos tempos de hoje é isto. Não há sacerdote naquela posição qual que nós conhecíamos no Velho Testamento, mas há a liderança espiritual. Quem está sobre a autoridade nas vidas das pessoas tem liderança também espiritual. E aqui o Senhor está a dizer, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porquê é que lhe faltou conhecimento? Porque quem deveria ensinar, rejeitou. E esta é a ironia, os irmãos não pensem nem por um segundo que isto ficou lá no passado. Isto ainda hoje acontece. Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, devem conhecer a palavra de Deus, não apenas intelectualmente, mas relacionalmente. Irmãos, nós precisamos de igrejas e de líderes, e quando eu digo igrejas e líderes, não é porque os líderes estejam acima de ninguém. Até porque nós já estamos na era pós-moderna, a ser um chavão. Mas até antes desta era, que ainda não se conseguiu bem identificar quando é que começou, tem alguns requisitos, mas provavelmente ali por volta do ano 2000, talvez. Sim, arriscando, se calhar até um bocadinho antes. Mas na era pós-moderna tudo agora é diferente. Antigamente só por ser líder a pessoa respeitava o líder. E os irmãos que estão na igreja há muitos anos sabem como é que isto funcionava, até com os pastores. Bastava ser pastor e automaticamente, instantaneamente, era respeitado por causa da autoridade. Hoje em dia já não é assim. Estamos na era pós-moderna. Os líderes não são respeitados por causa dos títulos. É por causa de quem verdadeiramente são. Pelo seu muito ou pouco exemplo. E nós precisamos de voltar à igreja que é ungida pelo Senhor, em que o crente de facto dobra o seu joelho, o crente ora, o crente mantém relacionamento com Deus, mas muito mais também a liderança. Qualquer que seja a área, qualquer que seja o departamento, quem é líder de um determinado departamento, e estamos aqui alguns, devem ser as pessoas que oram mais da equipa. Estranho é se não fosse assim. Porque se somos chamados para liderar, está aqui, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ora, a responsabilidade não é apenas individual, embora também, mas daqueles que lideram e na igreja, naqueles que tomam posições, a responsabilidade é de liderar. E liderar não tem tanto a ver com pensar e questão organizacional. Isso é tudo importante e uns são melhores e outros são piores nesta área. Mas isso é tudo secundário na igreja, digo-vos isto claramente. Porque o argumento crucial, o ingrediente, diria, que é de facto essencial na liderança e na igreja é joelho dobrado. Oração. É pela oração que nós conhecemos quem Deus é. E há gente que quer ler, quer falar disto, mas não se quer relacionar com Deus. E é irónico. Porque podemos correr o risco de nós acharmos que este texto é lá de há milhares de anos atrás e nós vivemos exatamente as mesmas situações e circunstâncias. Em que a igreja até pode estar cheia de gente, mas ninguém conhece verdadeiramente ao Senhor. Diz aqui, olha, faltou-lhe o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. O rejeição é um ato voluntário. Porque deixem-me dizer o seguinte, ou perguntar-vos, vocês acham que o Senhor se quer relacionar connosco, sim ou não? Sim ou não? O Senhor quer se relacionar consigo? O Senhor quer se relacionar comigo? E o Senhor dá-nos todas as ferramentas para que isto possa acontecer. Então a desculpa que está aqui, desculpem, não é desculpa. A justificação eventual que poderia qualquer sacerdote dar não é válida. Porque a rejeição então é voluntária. O Senhor dá tudo, mas diz aqui que o sacerdote rejeitou o conhecimento. E quem rejeita o conhecimento, relação e palavra, diz, eu também te rejeitarei,
para que não sejas sacerdote diante de mim. Deixem-me dizer o seguinte, e adaptando para as questões atuais. Irmãos, quando nós olhamos para as igrejas, quando nós olhamos para aquilo que é o reino, aquilo que deveria ser o reino de Deus implantado na terra, e já aqui uma à parte, nós vivemos muito na ideia que a posição e a função do crente, ou o objetivo do crente é ir para o céu, e isso não é verdade. O seu objetivo não é ir para o céu. O seu objetivo na terra, enquanto estivermos aqui, é que o céu deixe e venha e esteja na terra até que o Senhor nos chame. Esta é a função da igreja. Atrair o céu até nós. É por isso que nós estamos neste lugar. E aqui está a falar, porque estamos a falar de líderes e de igrejas, e quando fala aqui de líderes não está a individualizar apenas os líderes, porque isto depois tem implicações pessoais e coletivas, tal como na igreja. Nada é verdadeiramente pessoal, a não ser a salvação. Mas até isso, depois tem implicações coletivas na igreja. E então vejam, por causa da rejeição do conhecimento, eu também te rejeitarei para que não sejas sacerdote. Mas depois diz, diante de mim, porque os títulos mantêm-se muitas das vezes. É que a gente continua a ter o título, acha que continua a desempenhar a função e o cargo, mas já não é diante de Deus. E era isto que estava a acontecer ao povo. Havia um sacerdote, ou havia muitos sacerdotes, porque era esta a realidade, e estes sacerdotes já não eram sacerdotes de Deus, mas continuavam a desempenhar a função. E a ideia é esta, o povo estava lá, o povo ia aos cultos, o povo participava, o sacerdote fazia as suas funções, mas já não era nada diante de Deus. Estar a fazer aquilo ou não estar a fazer nada para o Senhor era exatamente igual. Os irmãos conseguem perceber o drama? É que para toda a gente e para todo o povo estava tudo ok. Estávamos a ir. Estávamos a fazer. Havia na mesma os sacrifícios. Todas as coisas ocorriam conforme a lei. O culto estava a ser realizado. Mas não era o culto em nome de Deus. E o Senhor diz, porque tu rejeitaste, eu também te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A ideia de esquecimento. Esqueces da lei, e o Senhor diz, olha, também eu vou-te esquecer a tua descendência. E aqui não se pensa, irmãos, que isto é maldição. Na realidade, o contexto dá para perceber e entender. Se o sacerdote não ensinava ao povo, alguma vez ele ia ensinar aos seus filhos? Ia, nos caminhos que ele seguia. E o Senhor diz, olha, porque tu rejeitaste-me, porque tu te esqueceste da minha lei, também eu não vou abençoar os teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. A ideia é interessante, a ideia é, e isto depois é difícil no hebraico de entender isto, e depois há uma série de autores que têm uma série de opiniões distintas, mas a ideia é, filhos dos profetas que se multiplicaram. E aquilo que dá a entender este texto é que, de facto, nesta época, estava a acontecer algo que era no mínimo irónico. Nunca tinha havido tantos profetas, nunca tinha havido tantos sacerdotes, mas nenhum deles era do Senhor. Então havia uma multiplicação das funções, havia uma multiplicação dos cargos, havia uma multiplicação dos títulos. Podia-se ver e olhar e haver sacerdotes em tudo o que era lado, mas nenhum deles era sacerdote do Senhor. Tanto que o profeta que o Senhor chamou para ele se casar com uma mulher que ia adulterar. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Porquê? Porque a posição dá honra. Diante dos homens, o Senhor está a dizer, tu queres honra diante dos homens, eu vou transformar a tua honra em vergonha. E isto é um sério aviso acerca das nossas intenções em tudo aquilo que fazemos até na igreja, independentemente de sermos ou não líderes. As motivações são avaliadas pelo Espírito Santo. Nós às vezes podemos falhar, podemos achar que a pessoa está com uma motivação boa ou má, e depois às vezes podemos falhar, às vezes podemos achar que ela está com má e afinal ela está com boa, e às vezes podemos achar que ela está com boa e afinal ela está com má. Mas deixemos dizer o seguinte, o Espírito Santo nunca se engana. Nós enganamos. Nós às vezes avaliamos mal as coisas, mas o Espírito Santo, ele nunca se engana. Ele avalia cada um de nós, ele sabe qualquer tipo de intenção que nós temos. Isto é assustador, meus irmãos, ou não é? Significa que nós até podemos achar, às vezes, racionalmente, não, eu estou com boa intenção, mas o Espírito Santo é aquele que vai lá até o íntimo e diz assim, não, tu estás, de facto, a camuflar as tuas intenções. Isto parece que é bom e até tu estás convencido que é bom, mas no final aquilo que está aqui é outra coisa. E depois ele expõe o pecado. Ele diz, olha, é pelo orgulho, é pela honra, pela glória que tu queres alcançar. É porque isto te faz sentir bem. Não é pelo prazer de servir ao Senhor, é porque isto te faz sentir bem. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo.
é interessante. Fala acerca destes sacerdotes que se alimentavam do pecado. Como é que um sacerdote se alimenta do pecado? Bem, do ponto de vista do Velho Testamento é fácil explicar. Vamos fazer isto literalmente. Os irmãos recordam-se, de acordo com a lei, consoante os sacrifícios, o sacerdote comia da parte do sacrifício. O que significava, quanto mais o povo pecava, quem é que comia mais? Porque havia mais sacrifícios, quem é que comia mais? E não há coisa que hoje o tempo atual não é tão parecido. Reparem, é só pensarmos nas igrejas que a única coisa que pensam é, por exemplo, no dinheiro. As igrejas que a única coisa que pensam é na bênção financeira. Quanto mais a pessoa dá, mais ele recebe. Quanto mais ele dá, mais o outro tira. E nesta altura era exatamente isto que estava a acontecer, porque vejam, a ironia é esta. Quanto mais pecado havia, mais o sacerdote engordava. E é assim que nós vamos vendo, porque é que às vezes, e nós poderíamos pensar, porque é que há igrejas que estão fora da verdade, e aqui não tem a ver com quem é que tem razão ou não tem razão. Eu não estou a falar de problemas de interpretação, de problemas ou doutrinas teológicas das quais nós não concordamos. Eu estou a falar daquilo que efetivamente, à luz da palavra, todos concordamos que é errado. E há igrejas que, à luz da palavra, estão erradas e estão cheias na mesma. Porquê? Porque multiplicaram assim contra mim pecar e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Aquilo que move e faz girar a roda é de facto o pecado. Aquilo que faz girar a roda é de facto a iniquidade e o alimentar-se da mesma. E este texto não é apenas ironia, porque era a realidade concreta daquilo que se estava a viver, meus irmãos. Sacerdotes que não ensinavam o povo que não aprendia porque não era ensinado, povo que não sabia o que era certo, só pode fazer aquilo que é errado. Irmãos, imaginem que nós, quando estávamos na primária para aprender a ler, o nosso professor nos tinha enganado e trocávamos os nomes todos das letras e aprendíamos mal. Só nós sabíamos ler daquela forma. Mais ninguém sabia. Por exemplo, é engraçado, quando nós estudamos grego, há várias formas de pronunciar o grego. Pelo menos há 3 grandes escolas. E se nós formos aí falar não, mas pelo menos ler grego numa sala onde haja 3 pessoas e cada uma delas leu ou aprendeu de acordo com um sistema de pronúncia distinto, erasmiana ou clássica ou mesmo a moderna do grego, e quando nós vamos ler, nós de repente as mesmas palavras, algumas vão soar diferentes. Porquê? Porque cada um aprendeu com uma intuação diferente em determinadas letras. Se lermos para nós não vai fazer diferença nenhuma, na tradução também não faz diferença nenhuma, mas se lermos em grego vai fazer diferença porque aprendemos de formas distintas. Agora imaginem os irmãos, cada um de nós aprendia de uma forma distinta à lei do Senhor. Quem é que tinha razão? Nenhum. Porque a pergunta era, e quem é que nos ensinou? E é isto que está a acontecer. O povo não tem quem ensine. Não é porque não haja capacidade, não é porque não haja a disponibilidade do ensino, ou isto é, ele não esteja disponível, mas é porque o sacerdote, o líder, rejeitou voluntariamente que isso acontecesse. Então amaram o pecado. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E como é que é o povo? O meu povo está destruído por falta de conhecimento. Como é o povo, será o sacerdote. Isto aparentemente era um provérbio da altura. Como é o povo, será o sacerdote. Ou como é o povo, é o sacerdote. A ideia é, olha para o povo e tu vês quem é o líder. Olha-se para a igreja e vê-se quem é o líder. Um pastor que não gosta de ler, um pastor que não gosta de orar, tem uma igreja que não lê e que não ora. Se ele não o faz, de certeza que não vai inspirar as pessoas a fazê-lo. Um pastor que não busca a Deus vai ter uma igreja, na maior parte dos casos, estou a falar coletivamente, que não vai ter muito interesse em buscar a Deus. Vai sempre haver um remanescente fiel. Mas os irmãos entendem onde é que eu quero chegar. Porque aqui vejo, como é o povo, é o sacerdote. O Senhor está a responsabilizar o sacerdote pelo estado do povo. Por isso é que nós, nesta igreja, nunca vamos poder abdicar disto, meus irmãos. Porque isto é o mais importante. Porque se um dia for eu e vier outro, que o outro que vier esteja agarrado a isto. Porque se nós largarmos isto
e começarmos a ler um versículo e a falar 1 hora apenas. Apenas não, 1 hora é muito tempo, mas 1 hora e falamos apenas de um versículo. Bem, das duas umas, ou é mesmo uma pregação inspirada pelo Espírito Santo que nos mandou apenas ler um versículo e pregar sobre ele, ou então vai ser muita palha sobre um versículo. Apenas um versículo. Na maior parte dos casos, os versículos têm contextos, e se não falarmos deles, vamos puxar a água ao nosso vinho e vamos falar daquilo que muito bem entendemos. Mas certamente já viram pregações em que nós até podemos dizer, não, boa pregação. Não, às vezes não é boa pregação. Simplesmente aquilo apelou para uma ideia e nós achámos que aquela era a ideia. Às vezes o versículo nem tem nada a ver com aquilo que a pessoa está a dizer. Por isso é que é tão importante conhecer a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque se não for a palavra do Senhor, nós vamos alimentar-nos com o quê? Por isso, como o povo é, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. O Senhor sempre vai recompensar, meus irmãos, aquilo que nós fazemos. Bom ou mau. Vai recompensar aquilo que fazemos de bom, mas garanto-vos que vai haver também uma recompensa por todo o mal que nós fazemos e cometemos. Esta é a realidade. Porque senão Deus seria injusto. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Quando a igreja deixa de olhar para o Senhor como seu foco, a igreja está longe. Irmãos, quando nós deixarmos de olhar para o Senhor como foco, e o nosso foco for outra coisa qualquer que não Deus, já perdemos. Já fomos, como se costuma dizer. Porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Isto está a falar acerca de prioridades. E aqui a prioridade era uma vida dissoluta. Vivia-se com vontade de beber, com vontade de festejar, e quanto mais festejavam, mais burros ficavam. É o que isto quer dizer. Porque deixaram de olhar para o Senhor. O vinho, a incontinência e o mosto tiram a inteligência. E é interessante, porque o Senhor está a falar de inteligência por causa daquilo que vem a seguir. Porque vejam, o padrão. O meu povo perece por falta de conhecimento. O vinho, o mosto e a festa tiram a inteligência. E agora vamos ver o resultado de não haver conhecimento e de não haver inteligência. Querem saber o que é que faz uma pessoa sem conhecimento e sem inteligência? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Madeira e vara, ambas pertencem a um grupo de objetos inanimados. Ambos provêm da madeira das árvores. E aquilo que literalmente está aqui a falar, e não se esqueçam, não percam nunca o contexto, não se esqueçam que adultério é igual a idolatria, aqui neste livro de Oséias. A idolatria é uma forma de adultério, o adultério é uma forma de idolatria. E aqui está ele a dizer, olha, o meu povo, que é interessante, o meu povo, e aqui é mais uma dose sarcástica, o meu povo não me conhece, esqueceu-se de olhar para mim, deixaram de olhar para o Senhor, e em vez de olharem para o Senhor, consultam madeiras. Madeiras são ídolos. E em vez de olhar diretamente para o Senhor, irmãos, é um bocado estranho. Deus está ali e em vez do povo consultar Deus, olha para um bocado de madeira e começa a fazer perguntas à madeira. Começa a fazer consultas às varas. Começa a fazer consultas àquilo que nunca lhe vai poder responder. Porque não é Deus, não vai responder de certeza. Porque o espírito de luxúria os engana e eles corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Afastar-nos de estarmos sujeitos, submissos ao Senhor. Os irmãos entendem que a única maneira de verdadeiramente nós sermos completos é estarmos sujeitos ao Senhor. Se nós estivermos sujeitos ao Senhor, nós vamos sempre falhar. Se nós estivermos sujeitos ao Senhor, nós vamos sempre errar naquilo que não era suposto errar.
Então vejam, buscar e procurar madeira, varas para consultar, em vez de consultar ao Senhor. Às vezes temos dificuldade em sujeitar-nos a Deus. E porque não nos sujeitamos a Deus, andamos a consultar outras coisas. Podemos até nem consultar madeiras. Mas às vezes andamos à procura de conselhos de pessoas, quando aquilo que deveríamos ouvir era a voz do Espírito Santo. Tantas das vezes que nós, em vez de orarmos, buscarmos a direção de Deus, andamos à procura da direção do homem. Não é porque alguém o aconselha que isso significa que seja Deus, por muito espiritual que a pessoa seja. Nós gostávamos que todos os nossos conselhos fossem da parte de Deus, mas às vezes são simplesmente conselhos. Como é que seria a igreja, como é que seria a tua e a minha vida se em vez de andarmos em busca deste e daquele conselho, em primeiro lugar procurássemos o conselho do Espírito Santo para a nossa vida? Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer nesta situação? O que devo dizer? A Bíblia diz que aqueles que eram presos e apanhados, eles nem precisavam de dizer nada, a pensar naquilo que deveriam dizer, porque era o Espírito Santo que lhes punha as palavras que eles deviam falar. Os irmãos acham que o Espírito Santo ainda é para hoje? Os irmãos ainda creem? Os irmãos estão a querer ir para a caminha, não é? Estou a ver uns quantos de vocês assim a fechar a pestana já há uns quantos minutos. Ainda têm que esperar um bocadinho. Imaginem nós que se de facto procurássemos e buscássemos a direção do Espírito, os conselhos do Espírito Santo. Este era o povo que, em vez de adorar a Deus, já procurava e adorava outros deuses, especificamente o culto a Baal. E diz assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Nós não temos a certeza historicamente o que é que estava aqui a acontecer, mas uma coisa é clara. Isto era de tal forma iníquo o que acontecia, o tipo de culto e a rejeição ao Senhor, que as próprias mulheres agora adulteravam e adulteravam do ponto de vista cultural também. Parece que as filhas, as mulheres, elas adulteravam e prostituíam-se de acordo com a questão do culto. Não o culto ao Senhor, os irmãos entendem, o culto a outros. Mas é aqui que o versículo 14 é interessante e estranho ao mesmo tempo. Porque elas se prostituem, elas adulteram, mas diz assim: eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque elas mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. E é interessante o Senhor não castigar. Literalmente o texto significa isto. O Senhor não precisa de castigar, porque o seu próprio comportamento já é um castigo. Mas este é um castigo. O não castigar é um castigo. E desculpem aqui, eu sei que vai parecer assim confuso, mas ouçam bem. O não castigo de Deus é um castigo para os pais e para os maridos. Porque o sacerdote e os homens, aquilo que queriam era ter boa fama e honra. Era isto que eles andavam à procura. E o Senhor diz: olha, porque as vossas filhas fazem isto, eu nem as vou castigar e nem preciso, porque elas vão ser a vossa desonra e o vosso castigo. Elas comportam-se assim, a culpa é vossa, este é o vosso castigo. Não me lembro assim de um castigo que fosse pior. Filhas que se prostituem, noras que adulteram. Ou seja, as esposas dos filhos, tal como Oseias, elas adulteravam. Os irmãos conseguem imaginar o pai que tem um filho e o filho: olha, a minha esposa está-me a trair, e o pai ou o avô das crianças. Já para o marido era complicadíssimo, mas para o pai, que era tipo, a ideia é, não se esqueçam que estamos a falar de Israel, sociedade patriarcal. O pai era o chefe de família, mas o avô era o líder da casa. Enquanto ele tivesse força, era ele que mandava. Então esta era a desonra sobre a sua cabeça, porque ele não ensinava. Então imaginem, a ideia é, pensem outra vez nos sacerdotes. O povo desviava e as filhas dos sacerdotes e as noras dos sacerdotes eram aquelas que se prostituíam. Não havia maior desonra, porque eles por um lado andavam-se a alimentar do pecado, por outro a sua família estava destruída, tal como o povo.
Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Betavén e não jureis dizendo, vive o Senhor. A ideia é, olha, Israel, se queres te corromper, corrompe-te, mas não faças, não leves a tua corrupção para outros. Porque havia a divisão, Judá e Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. O Senhor está a dizer, olha, se queres então afastar-te de mim, afasta-te, mas não leves os outros a falhar também. Não leves os outros a pecar. Irmãos, é preciso uma grande dose de coragem para nós entendermos e percebermos que estamos errados e não levar outros ao erro. Porque vejam, Satanás aquilo que faz é ele, sabendo que estava errado, o seu propósito e único propósito de insistência é levar o máximo de gente possível com ele. Mas ele sabe que está errado. Mas a sua função é querer levar o máximo de gente com ele. E não é que há pessoas, seres humanos, que fazem exatamente isto, sabem que são e que estão errados nos seus comportamentos, mas a sua ideia é arranjar o máximo de aliados possíveis, apesar de saberem que o seu comportamento está errado. Irmãos, veja, como é que acontecem as divisões nas igrejas? Há alguém que está errado, normalmente tem a certeza que está certo, mas no fundo sabe que está errado. E tenta agarrar numa série de gente para se aliar a eles. E de repente temos uma outra igreja, mas começou muito mal. Porque começou com uma divisão, onde um estava mal e os outros agora também estão mal. Isto é cíclico. Os irmãos que gostarem de ler a história da igreja, vejam o que é que acontece às igrejas que se dividem, quantos anos é que elas permanecem, e mais tarde ou mais cedo vai haver uma divisão. Porque mais tarde ou mais cedo vai-se levantar um líder que aprendeu com aquele, e vai fazer exatamente a mesma coisa que o outro fez. É assim. Os irmãos, basta olhar para a Bíblia, vocês leem primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crónicas, os irmãos vão ver isto a acontecer. O rei levanta-se, não educa as coisas, vem lá outro que se chateia, normalmente, às vezes até é o próprio general que o assassina. E fica lá mais 2 ou 3 anos e depois veio o outro. E às vezes é filho contra pai, às vezes é sobrinho, às vezes é irmão. E na igreja não é curioso que às vezes estes padrões vão se replicando, que é uma coisa triste, mas às vezes vão acontecendo e vão se replicando. Ele está a dizer, olha, se te queres corromper, corrompe-te. Mas não corrompas mais ninguém, corrompe-te apenas a ti. E não jureis dizendo, vive o Senhor, a ideia, e nem sequer uses dizer o meu nome. Porque, irmãos, eu não sei, Deus, ou melhor, eu sei, Deus tem que ter uma grande paciência para mim. Mas há circunstâncias que eu começo a pensar, Deus tem de facto uma paciência que é infinita. Nós sabemos que não é bem infinita, porque há um cálice que vai subir até à medida, e quando chegar àquela medida está tudo arrumado. Sabemos isto, já lemos isto no Apocalipse e outros textos. Mas o Senhor tem mesmo que ter muita paciência. Para a malta que está corrompida, não quer saber de Deus, desvia o seu olhar de Deus, corrompe-se, tem falta de conhecimento e pouca inteligência, e no final ainda fala como se estivesse a falar em nome do Senhor. Vive o Senhor. Vive o Senhor. Os irmãos já imaginaram se vocês fossem Deus? Têm paciência vocês? Imaginem vocês que estão a olhar para alguém, vocês sabem o que ela pensa de vocês. Imaginem a pessoa está assim à vossa frente, e ela nem precisa dizer nada. Imaginad que tinha um bocadinho do poder de Deus, e sabe o que está no coração daquela pessoa, e a pessoa sabe o que ela pensa, o que ela diz, o que ela acha, o que ela faz. E a seguir ela diz, eu amo-te muito. E nós temos, e imaginem que vocês tínhamos todo o poder. Era logo fazer assim, caía logo um raio, não é? Mas o nosso Deus tem de facto muita paciência. Porque esta gente ainda ousa dizer vive o Senhor. E Ele está a dizer, olha, não façam tal coisa. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Gostam deste elogio? Como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Este é, aliás, um elogio que depois vai ser repetido no livro de Amós. Só que lá vão se chamar vacas de Bazã. É o que ele vai chamar às mulheres, literalmente, de vacas. Vacas, mas não no nosso sentido. É que é mesmo no sentido da rebelião. Não no sentido como nós, às vezes, falamos aqui no português. Diz, agora como uma vaca rebelde. E os irmãos têm que pensar numa vaca que, em vez de obedecer... Quantos irmãos é que já tiveram ao pé de vacas? Já tiveram ao pé de vacas? Já alguém mexeu numa vaca? Elas normalmente são muito calmas.
Há quem diga até que as vacas vaca é uma ovelha gigante. Também não são muito inteligentes, na realidade. Se elas conhecerem a pessoa, até são bastante afáveis. Mas volta e meia há uma que é assim mesmo, não parece bem uma vaca, parece qualquer coisa. É daquelas que às vezes, não sei se alguma vez viram aquelas vacas, quando são picadas pelos moscardos, elas fazem assim. Fazem, não fazem? O meu tio, eu tinha um tio, ou melhor, tenho um tio, mas ele antigamente, há muitos anos atrás, ele era criador de vacas leiteiras. Então eu estive os meus verões inteiros, durante muitos anos, com vacas. E as vacas, na maior parte dos casos, é tranquilo. Elas vêm, a mim não me conheciam, não vinham. Mas ao meu tio, elas vinham ao longe, lá vinham. Para eu as chamar, tinha que lhes acenar com comida e elas também vinham. E até deixavam fazer festas. Mas quando elas são rebeldes, não há cá festas nenhuma. Elas são mesmo rebeldes. Eu lembro-me de uma vez tínhamos que ir à procura de uma que não lhe apetecia estar ali, então foi-se enfiar lá para o meio do mato. Então nós fomos em busca da vaca perdida. Isto eram umas aventuras, era uma coisa espetacular. Ainda me lembro, foi uma festa. Só que à parte, lembro-me de determinada altura, estava eu, meu tio e meu pai, eles iam à frente, eu era ainda adolescente, e eles é que sabiam o caminho, eu disse assim, não vai a vaca aparecer, eles que levem com ela, eu corro bem, eu sou o último. Mas vi o meu tio a passar ali num carreirinho, é só à parte, não tem nada a ver com a vaca. Ou melhor, tem, porque era a história de ir procurar a vaca. E vejo o meu tio quando passa num carreirinho assim aos saltos. Seguida passa o meu pai, vejo ele aos saltos e eu disse assim, alguma coisa está a acontecer e eu vou descobrir porque eu vou passar por ali na mesma. E quando passei percebi, era um ninho de vespas e quando nós passávamos lá, elas começaram a picar. Acabámos por achar a vaca. Mas as vacas são difíceis. Quando elas são teimosas, a gente não as leva para lado nenhum. Porque elas vão para onde elas querem. E têm muita força. E o Senhor está a dizer, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, é uma vaca que não quer saber do dono. É uma vaca que não quer saber do pastor. É uma vaca que faz aquilo que lhe apetece. Também não sei o que é que as vacas querem fazer. Agora, o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Leiam estes versículos quando estiverem em casa, meus irmãos. Não hoje, vocês hoje estão cansados, mas amanhã leiam-nos. E pensem que é o Senhor que está a dizer isto. Efraim está entregue aos ídolos. E depois é o comentário. Deixa-o. A sua vida se foi. Eles corrompem cada vez mais. Certamente os seus príncipes amaram a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sério. Para que nós possamos firmar os nossos passos naquilo que é o conhecimento de Deus. Para que nós possamos amar a sua palavra e deixar que a sua palavra nos molde verdadeiramente. E quando eu digo nos molde, é a nós como igreja. Porque uma igreja que é moldada pela palavra do Senhor evita todas as maldições e todas as condenações que aqui estão escritas neste livro. E uma igreja que ama e se deixa ser moldada, comprometida e subjugada pelo Espírito de Deus, é uma igreja que avança e faz coisas tremendas. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória de Deus, sempre e sempre e sempre. E deixem-vos dizer, a igreja ela existe para a honra e para a glória do Senhor, não é para a honra e para a glória de nenhum de nós. E por causa disto mesmo, nós devemos agradecer a Deus. Sabem o quê? O privilégio de nós sermos chamados para um tempo como este. Sermos chamados para ser a igreja do ano 2025, quase a entrar no ano 2026. Nós fomos e somos a geração que o Senhor permitiu que chegasse até aqui. E não é por acaso. É porque nós estamos dotados daquilo que é preciso para alcançar a geração que nós, ou com a qual nós vivemos. Porque somos desta geração, quem é melhor para alcançar a nossa geração? Senão nós. Que o Senhor Jesus nos ajude. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé.